Bom dia, meus amores, estamos de volta para mais uma aula remota, nossa 36ª aula remota, hoje dia 6 de 7 de 2020, segunda-feira, aula de português. Vamos pegar o livro 2, volume 2, capítulo 3, e fazer a correção da página 73 e 74, que foi a tarefinha de casa. Linhas e entrelinhas. Depois de ler o texto Amigos, mas não para sempre, vamos responder aí. Em que país da África se originou o conto que você leu? Em Uganda, não é isso? Logo no início do conto, o narrador sinaliza quando acontece essa história. Ele dá uma data precisa ao leitor ou apenas o situa no tempo? Apenas o situa no tempo. Que palavra ele utiliza para demarcar esse tempo? Palavra antigamente. Ainda no início do conto, o narrador anuncia que irá contar algo sobre o quê? Sobre o tempo em que o gato e o rato eram muito amigos. Quais são os personagens desse conto e quais atividades eles costumavam fazer juntos? Os personagens eram quem, gente? O gato e o rato. O que eles costumavam fazer juntos? Plantar, colher e armazenar os alimentos para o seu consumo. Por que você acha que os personagens tinham que se preocupar em armazenar alimentos para comer durante o período da seca? Gente, no período da seca, os vegetais se desenvolvem, não se desenvolvem bem, né? Então, por isso que a gente precisa guardar alimentos, né? Eles precisavam guardar. Porque para nós, atualmente, é mais difícil ficarmos sem alimentos, mesmo nos períodos de seca. A gente sabe que hoje em dia existe a tecnologia, né, gente? Então, existe a tecnologia da irrigação, né? Que mesmo que não chova durante alguns períodos, mas tem lá a irrigação na plantação, que faz com que as plantinhas se desenvolvam no tempo correto, da maneira certa. E também a gente consome muitos produtos industrializados, não é isso? Apesar de que, mesmo assim, muita gente ainda passa fome. Mas aí as consequências já são outras. A falta de emprego, porque para você comprar os alimentos industrializados, você precisa de dinheiro, né? Então, esse é um motivo pelo que as pessoas hoje em dia têm necessidade. Não muito por conta da seca, mas mais por falta dos recursos para comprar os produtos. Não é isso, gente? Quem trouxe uma ideia nova para produzir um alimento que durasse e poderia, portanto, ser consumido no período da seca? O rato. Isso. Complete o esquema de acordo com os problemas que se apresentam aos personagens do conto. O problema era encontrar um lugar seguro para guardar o Gwyn. E qual era a causa? Tanto o gato como o rato poderiam não resistir à tentação de aguardar o momento certo de comer. Essa era a causa. Respondem. Em que tempo verbal o texto foi narrado? Passado. O texto apresenta diversos verbos que se referem às falas dos personagens, enriquecendo os diálogos e levando o leitor a entender melhor a reação do gato e do rato ao longo da narrativa. Então, copie do texto pelo menos 10 desses verbos. Para ajudar, nós já começamos. Aí o livrinho já botou aí, questionou, respondeu, perguntou. E aí você vai completar com mais verbos, né? Olhando lá pelo texto, tá bom? O que levou o gato a decepcionar-se com o rato? Então, a gente sabe que o gato confiou no rato, né, gente? Mas só que o rato o traiu e comeu o Gwyn sozinho, né? Que eles haviam guardado para comer juntos. Essa foi a decepção do gato. Como você se sentiu quando terminou de ler esse conto? Escreva sua resposta e depois partilhe suas ideias com os colegas para ouvir deles também como é que eles se sentiram. Então, aí, respostinha pessoal. Para qual fato observado no mundo animal esse conto dá uma explicação? Então, é o fato de sempre o rato estar tentando escapar do gato, né, gente? Já que o último está sempre perseguindo o primeiro, né? E a gente dá a entender que ele está sempre perseguindo por conta dessa história, né? A história quer mostrar isso. E aí vamos para o estudo de hoje, que é na ponta da língua, estudo do gênero textual conto, continuando conto. No capítulo 2 desse caderno, você aprendeu que os textos que contam histórias por meio de uma sequência de ações são chamados de narrações narrativas ou textos narrativos, lembra-se? Você também aprendeu sobre os focos narrativos e deve lembrar
então que um texto pode ser narrado em primeira ou em terceira pessoa. Considerando essas informações, responda o que se pede. Qual é o foco narrativo do conto africano Amigos, mas não para sempre? Então a gente sabe aí que o foco narrativo é na terceira pessoa, que o narrador é um observador. E aí você vai sublinhar um trecho no texto onde comprova a sua resposta. Em qualquer trechozinho do texto onde você vê o foco sendo da terceira pessoa, né, gente? Segunda, o gênero textual conto, assim como o gênero lenda, que você estudou no capítulo 2, pode ser um tipo de texto classificado como narrativa, é composto de 3 partes, ou seja, elementos essenciais, que são o conflito, o clímax e o desfecho. Recorte os textos textuais contidos no anexo 1 e coloque nos espaços. E aí, lá atrás do livrinho, no anexo, você vai recortar os 3, né, os 3 retângulozinhos com as partes onde está o conflito, onde está o clímax e o desfecho. Quais delas está o conflito? E a gente sabe que tanto o rato quanto o gato pensaram que não resistiria à tentação de comer o guinho antes do tempo. Eles decidiram escondê-lo em um lugar seguro e afastados de ambos. Mas mesmo assim o rato começou a demonstrar dificuldade de se conter. Isso aí é o conflito. Depois, clímax do conto. O gato propôs ao rato de ir até a igreja, mas ele inventou uma desculpa para não ir. O felino foi sozinho e encontrou o pote de cunho vazio, descobrindo que foi traído. E aí rolou de raiva pelo chão. Isso é o clímax, né, onde foi descoberto todo o mistério. E o desfecho do conto é porque o rato conseguiu escapar do gato antes que ele voltasse da igreja. Assim, até hoje, o gato está à procura do rato, que está sempre a fugir. E aí, na página 76, você vai numerar de 1 a 5 as partes que compõem o conto na ordem que são narradas. Ó, observação, foram incluídas 2 partes, além daquelas trabalhadas no exercício anterior, certo? Então, primeira situação, claro que é a situação inicial, a apresentação do lugar onde se passa a história, dos personagens e de alguns fatos nos quais levam a entender a relação entre eles. Depois, o 2 vem para onde? Para a apresentação do conflito da história, que é a situação onde qual os personagens terão de lidar durante a narrativa. Depois vai para o desenvolvimento, que é a apresentação dos acontecimentos gerados a partir da apresentação do conflito. Depois vai para a quarta, que é o clímax, momento de maior tensão, emoção e suspense do texto. E depois vai para a finalização, que é a apresentação do desfecho, que é a narração de como a situação apresentada de um conflito terminou, certo? Na quarta, você vai identificar e sublinhar no conto Amigos, mas não para sempre, a situação inicial de verde e o desenvolvimento de amarelo. Depois discuta com o professor e o colega sobre as partes do texto. Então vamos discutir logo aqui. Os contos são textos organizados em parágrafos, que narram uma sequência de ações em primeira ou em terceira pessoa. Geralmente, por não serem histórias muito longas, não possuem muitos personagens e apresentam as seguintes partes. Situação inicial, que é a parte do texto que situa o leitor no tempo, no espaço, traz informações sobre o personagem e sobre as relações existentes entre elas. O conflito, que é a parte do texto que apresenta a situação em torno do qual os personagens vão agir, ou seja, em torno da qual a história se desenvolve. Depois o desenvolvimento, que é a sequência de ações de personagens e os acontecimentos que se dão a partir do momento em que o conflito é localizado, né, colocado. Depois, o clímax, que é o momento de maior tensão, a emoção, o suspense do texto, que é onde é descoberto todo o mistério. E o desfecho é o momento em que se narra como termina a situação apresentada a partir do conflito. E aí a gente vai identificar agora a parte inicial de verde. Então, lá no textozinho, na página 71, a gente vai grifar de verde. Em Uganda, no coração da África, os contadores, praticamente toda a página, né, gente? Até no fim da estação da colheita, os compadres tinham um pote cheio de vinho. Para que o gosto ficasse melhor, adicionaram nele uma série de temperos, mas ainda havia um problema para resolver. Até aí é a parte inicial do texto, porque aí estão falando do tempo, do espaço, estão trazendo informações sobre os personagens e a relação que tem entre os dois, né? Então, nesse espaço todo aí, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto,
sétimos. São 7 parágrafos. Os 7 primeiros parágrafos você vai sublinhar de verde, tá? Depois a gente vai para a página 72 e vai sublinhar agora o desenvolvimento do conflito de amarelo, que é justamente onde, na página 72, quando a estação das secas chegou, até o final da página, desculpou-se o rato. Tudo de amarelo, porque isso tudo aí é o desenvolvimento do conflito, tá certo? Pronto, terminado aí, a gente vem agora para a parte de casa, que é a hora de escrever. Você vai planejar, escrever, avaliar e reescrever tudo olhando pela essa páginazinha 77, tá explicando tudo. Faça a estrutura do seu conto no caderno, tá bom? Você vai reescrever esse conto, amigos, mas não para sempre. E próxima aula a gente vai ver, né, a reescrita de vocês, tá? Vamos ficando por aqui, nosso beijo. Até a próxima aula, se Deus quiser.